O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Reverendo Padre Edmilson, quem não conhece, Padre Edmilson é padre da Canção Nova, veio celebrar comigo, porque além no ano de 2010, 2011, eu ter feito caminho vocacional com a comunidade Canção Nova, e ele era o seminarista na época, então ele veio rezar juntamente na paróquia onde eu sou vigário. Fico muito feliz de tê-lo aqui, dá mais medo para fazer homilia para outro sacerdote aqui, mas agradeço muito pela tua presença e ver quanto Deus é generoso para conosco. Senhor que acreditou muito também na minha vocação, e sabia de todos os caminhos que eu estava trilhando e rezou por mim. Então é uma grande alegria tê-lo aqui na paróquia onde eu sou vigário, e principalmente de podermos celebrar a Eucaristia junto. Então o Padre Edmilson, ele já tem 6 anos de padre, e está na missão do Rio de Janeiro, a comunidade Canção Nova lá do Rio de Janeiro, e veio para pregar um retiro esse final de semana para a comunidade. Poderia ficar mais tempo, mas quem sabe nas férias do Senhor o senhor pode vir para cá. Então, a liturgia que hoje nós celebramos, a liturgia da palavra, acabamos de escutar o Evangelho de São Mateus, onde os fariseus continuam a falar para Jesus que querem sinais. Mas se nós pegarmos o Evangelho desde semana passada, os fariseus estão procurando de todas as formas colocar Jesus à prova, estão querendo colocar Jesus para condená-lo, Se nós pegarmos lá
o evangelho do sábado, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus, né? Continuação do evangelho de hoje, né? Ou ainda, vendo isso, evangelho de sexta-feira, vendo isto, os fariseus disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Eles estão procurando de todas as formas para prender Jesus. Aqueles que estão falando, que estão louvando, né? E aí, os fariseus e os mestres da lei não têm nem vergonha na cara de falar mestre. Porque, como diz o evangelho de hoje, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus responde: uma geração má e adúltera. Eis a resposta de Jesus para aqueles que não querem realmente segui-lo. Uma geração má e adúltera. Adúltera porque eles estão mais dispostos a adorar falsos deuses do que adorar o Deus verdadeiro. Eles estão mais dispostos a aceitar outras coisas do que aceitar os sinais verdadeiramente de nosso Senhor. E eles vão pouco a pouco, né? E aqui nós poderíamos colocar como a antífona do evangelho de hoje: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Os fariseus e os mestres da lei endureceram tanto o coração que eles não conseguiam nem no mínimo do mínimo mais adorar e aceitar a vontade de Deus. Isto é um sinal de um coração orgulhoso. Isto é um sinal de um coração arrogante. Porque até aquela mulher adúltera, quando viu o Senhor, se rebaixou e falou: Senhor, perdoe os meus pecados. Ou como aquela mulher hemorroíça, que ao tocar na orla do manto seria curado. Os fariseus e os mestres da lei endureceram tanto o coração que nem os sinais, como nós vemos no Evangelho de São João, os sinais verdadeiros que o Senhor dá, foram capazes de fazer com que ele se convertesse. Isto é a dureza de coração, a dureza que nós às vezes colocamos também na nossa vida, de não aceitar a vontade de Deus. Porque somente um coração humilde é capaz de aceitar. Eu comentava com um padre ali na sacristia que a questão da fazer a vontade de Deus às vezes é tão dolorosa, mas é isso que faz com que nós sejamos de fato felizes, né? Até de certa forma brincando, né? Eu falava para ele: padre, quando eu era vocacionado da Canção Nova, no ano de 2010, 2011, era vocacionado já pensando no sacerdócio, mas eu ficava com medo, né? Pensando, se eu entrasse para a comunidade e mandasse eu celebrar missa transmitida, né? Ou lá no centro de evangelização. Mas entrei para a arquidiocese, fiz todo o meu caminho, fui ordenado, e Deus, na sua providência, me deixa em uma paróquia, né, onde as missas são transmitidas, né, onde nós temos ali o nosso pequeno rincão, né, a quadra, para ver de que a vontade de Deus é algo que é boa para nós. Dá medo, mas um coração que se endurece para fazer a vontade de Deus, esse não será feliz. Esse não será capaz de falar: Senhor, Mestre, o que Tu queres que eu faça? Ontem, celebrando, né, o 16º domingo, e nós vimos Jesus como verdadeiro pastor, as suas ovelhas estão sempre dispostas a ouvir o que o Mestre está querendo falar. E não só querendo ouvir, estão dispostas ali a aceitar
a vontade dele. Aqui nós vemos os mestres da lei e os fariseus que endurecem os corações. Na primeira leitura, nós vemos o povo de Israel que acaba de sair do Egito e começa a falar para Moisés: olha, para passar perrengue aqui, eu gostaria de voltar para o Egito. Você fez com que eu saísse do Egito, não tinha sepulturas no Egito lá. Seria muito melhor morrer no Egito do que morrer no deserto. É um povo, e aí nós vemos um de cabeça dura, um de coração endurecido, outro povo de Israel, na primeira leitura, um povo que murmura na vontade de Deus. Isto não é tão distante de nós. Isto é algo que nós precisamos suplicar a Deus, a humildade para fazer a vontade dele. A fé, ela precisa, ser untada com o óleo da humildade. Por isso, suplicar a humildade diante de Deus, suplicar a humildade: Senhor, a tua vontade, eu estou tão disposto a fazer. Os membros da comunidade sabem muito bem de que quando a vontade de Deus está ali para ser feita, doa o que doer, eles têm que fazer, Fazer remanejamentos, é a vontade de Deus sendo feita. Mas precisamos ter um coração mole para fazer a vontade de Deus. Um coração que não murmure: Senhor, se tu queres, eu quero. Como diz Beata Chiara Lute: Senhor, se tu queres, eu quero. Como diz São Rafael Aranás: quem seria louco de não querer? Quem seria louco de querer aquilo que Deus não quer? Por isso, supliquemos nessa Santa Missa, para cada um de nós, para aqueles que estão acompanhando essa Santa Missa, a virtude da humildade. Deus resiste os soberbos e dá a sua graça aos humildes. Um coração humilde sempre conseguirá ver os sinais de Deus em tudo. Um coração soberbo nunca conseguirá ver os sinais de Deus. Supliquemos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria a graça da humildade. Supliquemos por intercessão de São José e do nosso anjo da guarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,